Olá! Sabe aquela dúvida que sempre aparece na hora de olhar a conta de água ou o carnê do IPTU? Aquela sobre a taxa de lixo, que às vezes parece calculada de um jeito, bem, um pouco estranho. Pois é. Hoje a gente vai desvendar juntos esse mistério, que, olha só, tem uma resposta bem direta da mais alta corte do país. A grande pergunta que todo mundo se faz é essa: por que a taxa de lixo leva em conta o tamanho do imóvel? Um critério que parece muito com o do IPTU. Muita gente acaba pensando que isso é, na verdade, uma cobrança dupla, um imposto meio escondido ali. Mas será que é isso mesmo? A resposta não é tão simples quanto parece. E para resolver essa questão, a gente não vai olhar uma lei municipal qualquer. A resposta definitiva vem lá de cima, do Supremo Tribunal Federal, o STF. Como o guardião da Constituição, é o Supremo que dá a palavra final e define as regras do jogo para todo o Brasil. Ok, para a gente conseguir decifrar essa lógica da taxa de lixo, primeiro a gente precisa entender uma diferença fundamental no direito tributário: o que é um imposto e o que é uma taxa. Porque, apesar dos dois saírem do nosso bolso, a finalidade de cada um é completamente diferente. A diferença é bem clara, na verdade. O imposto, como o IPTU ou o imposto de renda, serve para financiar serviços públicos gerais, aqueles que beneficiam todo mundo, tipo segurança, saúde, educação. O valor dele está ligado à capacidade de cada um pagar. Já a taxa é diferente. Ela é um pagamento direto por um serviço específico que uma pessoa ou um imóvel recebe, como a coleta de lixo. E o valor da taxa tem que ter a ver com o custo daquele serviço e não com a riqueza de quem paga. Com essa diferença bem clara na cabeça, vamos voltar para o STF. Para acabar com a briga sobre como as taxas podiam ser calculadas, o tribunal criou uma ferramenta muito poderosa chamada súmula vinculante. É basicamente uma decisão que tem força de lei e que toda a administração pública de todas as cidades e estados tem que seguir. Essa súmula vinculante funciona como se fosse um resumo final da posição do tribunal sobre um assunto, e ela se torna obrigatória. Ponto final. E a súmula de número 29 é a que vai, de uma vez por todas, resolver o nosso mistério da taxa de lixo. E aqui está o texto da decisão, vamos dar uma olhada. Diz assim: é constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Parece complicado, né? Mas a parte mais importante está ali no finalzinho. Pode usar parte do cálculo de um imposto, contando que as duas fórmulas não sejam iguaizinhas. Então, traduzindo do juridiquês, a prefeitura pode sim pegar emprestado um pedacinho da fórmula do IPTU, como a área do imóvel, para calcular a taxa de lixo. O que não pode é a fórmula da taxa ser uma cópia exata da fórmula do imposto. É aquela história. Pode se inspirar, mas não pode copiar o trabalho inteiro. Certo, mas como essa regra funciona na vida real? Vamos aplicar isso direto na nossa taxa de lixo para ver como a teoria se conecta com a conta que chega no fim do mês. É aqui que tudo se encaixa. Olha só, o cálculo do IPTU é super complexo. Leva em conta a área, a localização do imóvel, o padrão da construção, um monte de coisa. A taxa de lixo, por outro lado, vai lá e pinça só um desses elementos, a área do imóvel. Como as duas fórmulas não são idênticas, a cobrança é considerada válida de acordo com a súmula 29. Simples assim. Mas, atenção, não é uma carta branca. O STF também diz que precisa existir uma equivalência razoável entre o valor que se paga na taxa e o custo real do serviço. A lógica é que imóveis maiores tendem a gerar mais lixo. Ok. Mas a prefeitura não pode usar isso para cobrar um valor absurdo, totalmente desproporcional ao custo de verdade da coleta. Para deixar isso ainda mais claro, vamos ver um exemplo do que não pode ser feito. Porque o STF também já deixou bem definido quando uma taxa passa dos limites e vira um imposto ilegal disfarçado. Agora, imagina só essa situação: uma taxa de fiscalização de uma empresa e o valor dessa taxa é definido pela quantidade de funcionários que ela tem. Pensando na lógica que a gente viu até agora, será que isso seria permitido? A resposta do Supremo para essa pergunta foi um sonoro não. Esse tipo de cobrança é inconstitucional. E o motivo faz todo sentido com o que a gente acabou de ver. A razão é bem simples. O número de funcionários de uma empresa não tem nada a ver com o custo do serviço de fiscalização. O número de funcionários mede, na verdade, o tamanho da empresa, a capacidade econômica dela. E esse critério é para calcular imposto, não taxa. É bom lembrar sempre, a taxa está ligada ao custo do serviço e não à condição financeira de quem paga. Certo, a regra ficou clara.
Mas, no fim das contas, por que isso tudo é tão importante? Qual é o impacto real da súmula 29 no nosso dia a dia? Basicamente, a súmula 29 busca um equilíbrio. De um lado, ela dá para as prefeituras um jeito prático de calcular as taxas, porque, convenhamos, seria impossível medir o lixo de cada casa uma por uma. E do outro lado, ela protege o cidadão, criando uma barreira contra taxas abusivas que, no fundo, são só impostos com outro nome. E no final, entender essa regra dá poder para o cidadão. A pergunta que fica não é só se a taxa de lixo é legal, mas se ela é justa. Agora que as regras do jogo estão mais claras, como a gente pode garantir que as cobranças nas nossas cidades reflitam o custo real dos serviços e não virem só mais um jeito de arrecadar dinheiro? Fica aí a reflexão.